Então, a gente tem a perda de carga devido ao comprimento da tubulação e ao tipo de tubulação, né, o atrito entre o líquido e a própria parede do tubo. Então, a gente tem uma carga distribuída, que a gente chama, uma perda de carga distribuída, né? Nós vamos ver daqui a pouco, próximo slide, a fórmula, basicamente, ela leva em consideração o número de Reynolds, né? O comprimento da tubulação, diâmetro, velocidade, que vai estar o líquido, né? O fluido dentro dessa tubulação. E temos também a perda de carga localizada. O que é a perda de carga localizada? A perda de carga localizada, basicamente, ela é perdas devido a alguns acessórios que a gente coloca ao longo, né, da distribuição dessa tubulação que vai ser implementada. Então, esses acessórios são o quê? São T's, curvas, torneiras, todos esses dispositivos que a gente insere na tubulação, eles geram uma determinada perda. Então, a gente chama essas partes de perda localizada. Então, para cada elemento, para cada acessório que você inserir na sua tubulação, você vai ter uma perda de carga localizada a ser considerada. Então, todos esses exercícios, a gente vai ver, como eu falei, é uma rotina de bolo, basicamente, tem um passo a passo. A dificuldade maior vai ser igual a Madeline falou, né, que é a dificuldade que ela estava tendo de interpretação do gráfico. Acaba que o próprio gráfico, a interpretação dele, por ser, às vezes, pegar a imagem distorcida, ou tá olhando no celular, a hora no computador, pode dar uma pequena discrepância, né, divergência, mas não vai trazer uma perda significativa nos resultados. O que a gente precisa fazer, então? Em todos os exercícios, a primeira coisa que provavelmente você vai ter que fazer inicialmente é determinar a velocidade para aplicar na fórmula. Então, vou mostrar para vocês a fórmula de carga distribuída e localizada. Como eu falei, né? Então, a carga distribuída ela depende do número de redes, então é um fator F. Esse fator F, né? A gente vai obter ele no ábaco, então. Ele vai levar em consideração também o tipo de tubulação que a gente está trabalhando e qual que é o regime de escoamento, né? Nós sabemos que nós temos dois tipos de regime básico. Nós temos o regime turbulento e temos também o regime linear, né? E temos uma fase intermediária entre eles. Então, a gente vai ver aqui agora. Então, a gente vai fazer o quê? Determinar, primeira coisa, a velocidade. Geralmente, a gente já vai ter o comprimento da tubulação e o diâmetro, né? Então, para calcular a perda de carga distribuída, a dificuldade inicial que a gente vai ter, os parâmetros a ser definida a velocidade, e esse fator aqui, né, de atrito F, que é obtido através do átomo. A velocidade, para a gente obter, a gente vai usar a fórmula da vazão. O que é vazão? É velocidade vezes área. Quando a gente isolar a velocidade, né, fica vazão sobre área. Então, o que nós temos como vazão aqui? Qual que é o grande detalhe para esse exercício especificamente, né? Ou a grande maioria deles? É a unidade que nós vamos estar trabalhando, tá? Essa vazão, ela pode ser dada em metro cúbico por segundo ou pode ser dado igual está representado e ilustrado aqui agora, né? Eu tenho uma vazão em litro por segundo. Então, o ideal é transformar isso para metros por segundo, para ficar algo mais fácil de trabalhar, porque todas as unidades que a gente tem aqui abaixo, massa específica, gravidade, todas estão em metros. Então, é mais fácil eu transformar esse litros por segundo que fazer a transformação inversa, né? Transformar a gravidade, que é uma unidade em metro, para litros, né? Então, seria mais complicado, mais difícil. Então, a gente sempre recomenda, então, fazer esse feijãozinho com arroz, né? Passar, então, de litros para segundo, de litros para metro cúbico.
Como a gente faz isso, então, basicamente, né? A gente vai fazer essa transformação onde eu vou ter, né? Vou tentar fazer aqui no cantinho, que 1 metro cúbico ele equivale a 1.000 litros. Então, se eu tenho aqui 30 litros por segundo, quando eu corto litro com litro, minha unidade já sumiu, né? E que vai ser o quê? 30 litros por segundo vai equivaler, então, X metros cúbicos. Então, eu vou ter uma regra de 3. Quando a gente tem essa regra de 3, eu vou ter, então, que a minha vazão em metro cúbico fica 0,03 metro cúbico por segundo. Então, 30 dividido por 1.000 vai dar 0,03 metro cúbico por segundo. Por isso que está ilustrada aqui essa vazão para vocês aqui. Então, que já é transformado. Ok? Dividido pela área. O que é a área? A área de um tubo que é circular é πr ao quadrado, tá? Então, o π é uma constante, né? 3 igual a 14. E o raio vai ser o quê? A metade do diâmetro. Foi dado no enunciado que o meu diâmetro ele é 15 centímetros. Vou voltar aqui para vocês ilustrarem. 15 centímetros. Então, a metade de 15 é o quê? 7,5. 7,5. Então, meu raio vale 7,5 centímetros. Novamente, como eu estou trabalhando tudo em metro, eu tenho que transformar esse meu raio também para metros, para manter a unidade padrão, né? Então, passando de centímetros para metros, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Nós temos, então, que 7,5 centímetros vai ter quantos metros? X. Corta, corta. X vai ser igual a 7,5 dividido por 100. Vai dar 0,075 metros. Ok? 0,065 metros elevado ao quadrado. Aí vai ser a álgebra, né? Aí vai ficar. Se eu for fazer igual você fez mais cedo, Medro, não sei se foi esse, se foi outro parecido. Ah, não. O que eu fiz, que eu achei que, no caso, é o 3, só que é o pós-aula, entendeu? Porque Entendi. o diâmetro dele é bem, igual você falou, o diâmetro dele é pequeno, aí quando a gente vai fazer os cálculos, embola muito. E dá uns contas muito altas. Aí quando você bate na calculadora, né, vai dar até um valor de notação científica, nesse caso Sim. aqui, daria, por exemplo, só o raio ao quadrado, né, daria 5,62,5 vezes 10 a menos 3. Sim. Ou 0,005625. Então, enfim, o ideal é, como eu comentei lá mais cedo, é fazer a conta direta, você vai ver que vai dar um valor mais factível, né? Mais entendível. Então, seria basicamente pegar 0,03, dividir por π, vezes, aí abre parênteses, né? 0,075 ao quadrado, na verdade abre dois parênteses, vai dar, então, 1,6976 metros por segundo. Aqui acabou arredondando para 1,7, né? Trabalhou com uma casa decimal só, 1,7. Ok? O segundo passo, então, vai ser definir o número de Reynolds. Por quê? Para mim calcular, ou para mim
definir o fator de atrito, que é o único parâmetro agora que falta para mim jogar na fórmula, já que velocidade eu já tenho, 1,7, acabamos de calcular. A gravidade foi dada no enunciado, 9,8. O comprimento do tubo também foi dado, né? 17 metros. O diâmetro foi dado, 0,15 metros, ou 15 centímetros. Falta, então, única incógnita, o F. E esse F a gente vai obter ele em função do tipo de tubo, né? Que a gente vai olhar a especificação que foi fornecida no catálogo do contratante. A gente vai ter uma viscosidade relativa e outra absoluta, né? Então, a gente vai conseguir, em função dela, definir, e do número de Reynolds, definir qual que é esse fator de atrito aplicado àquela tubulação e ao regime que está ocorrendo esse fluxo. Então, primeiro passo, a gente definiu a velocidade, agora vai definir o número de Reynolds, então, para duas coisas, para poder, como eu acabei de falar, né, obter o fator de atrito, mas também definir qual que é o escoamento, se ele é turbulento ou laminar. Para calcular o Reynolds, então, a gente precisa da massa específica do material, da velocidade, do diâmetro do tubo e da viscosidade do material. Essas propriedades, densidade e viscosidade, têm que ser fornecidas para vocês. Eu tenho que dar para vocês didaticamente. Na vida profissional de vocês, vocês vão procurar alguma referência, né? Por exemplo, eu vou transportar um óleo, sei lá, alguma coisa para uma água. Então, se eu vou transportar um óleo, determinado tipo de óleo, o fabricante daquele óleo ele vai te fornecer essas densidades. Ah, não, vou estar transportando as minhas tubulações é água. Então, a água a gente já tem um conhecimento básico das propriedades dela, de massa específica e da viscosidade. Então, a gente já consegue aplicar isso de forma direta. Okay? Bom, como foi dado, a gente trabalhando com água, uma adutora, né? Então, o peso específico aqui é 1.000 quilogramas, né? Por metro cúbico. A viscosidade é 10 a menos 3, foi dado também no enunciado. A gente pode até voltar aqui para vocês verem as informações. Ó. 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. Tá? A massa específica, 1.000 quilogramas por metro cúbico. A gente vai agora justamente fazer o quê? Aplicar a fórmula. Então, eu vou ter aqui em cima, vou fazer passo 1.000 vezes 1,7 vezes 0,15. Só para o meu numerador, que eu bati na calculadora aqui, deu um resultado de 25,5. Okay? O que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e dividir por 10 a menos 3, que é o que está aí ilustrado para vocês, que é a viscosidade. Que vai ser igual, o meu deu 25.500. Ou, né, 2,5 vezes 10. 2. 2,5 vezes 10 à quinta, né? Ok, pessoal? Vocês estão fazendo? Todo mundo bateu? Sim. Beleza. Estou fazendo aqui também. É bom vocês falarem para vocês verem se realmente estão batendo os cálculos, né? Pode ser que um zero, uma mais, outra menos, aí dá alguma diferença. Bom, esse é o segundo passo. O terceiro passo, ou o terceiro fato a ser feito, né? É a gente fazer o quê? Calcular o parâmetro de densidade ou rugosidade relativa para a gente poder aplicar no ábaco, né? Porque o ábaco é esse gráfico, né? Semilogaritmo, onde eu tenho no eixo x o número de Reynolds
No eixo vertical do lado direito, eu tenho essa rugosidade relativa, tá? E no lado esquerdo é onde eu vou ter o coeficiente de perda, né? O fator de atrito para a tubulação distribuída. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular, então, o número de redes que a gente acabou de calcular. Só que nós, até então, nós não definimos ou nós não calculamos qual que é a rugosidade relativa. Então, a gente vai precisar fazer isso aqui agora, beleza? Então, o que vai ser a rugosidade relativa, né? A rugosidade relativa vai ser o quê? A rugosidade absoluta do material, do tubo, dividido pelo diâmetro desse tubo. O que é isso, a rugosidade absoluta? Cada material ele tem um coeficiente de atrito, né? Ele pode ser mais fácil a percolação no líquido ou mais difícil. Então, rugosidade representa nada mais do que isso. O quão mais fácil ou quão mais difícil vai ser de determinado fluido escoar na tubulação, né? Então, nós teremos aqui essa informação, didaticamente vai ser fornecida para vocês por mim, num exercício teórico, né? Na prática, vocês vão novamente. Eu estou trabalhando com PVC, estou trabalhando com ferro fundido. Vocês vão no catálogo do fabricante e eles vão fornecer para vocês qual é a rugosidade do material que vocês estão escolhendo. Rugosidade absoluta. A relativa vai ser o quê, então? Vou pegar o que está lá no catálogo e vou dividir pelo meu diâmetro. Nós temos PVC de vários diâmetros, né? Tem o diâmetro 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200. Então, assim, lá no catálogo não vai estar explícito isso, só vai estar absoluto. Porque quanto maior é o diâmetro daquela tubulação, menor tende a ser essa rugosidade relativa, né? Já que vai ser menos contato do líquido com a parede. Beleza? Então, quando a gente calcula essa rugosidade relativa, em função do que eu já forneci para vocês enunciado, aqui foi fornecido. Na verdade, nem tem, a gente tinha pegado a tabela anterior, né? Então, a tabela que fala, né? Em função do tipo de tubo que a gente tem, a gente vai poder, a gente pegaria ou definiria, né? Essa rugosidade. Então, partindo do pressuposto que a gente viu a tabela, ou eu dei para vocês esse valor, caçando ela aqui fica mais fácil, eu vou ter, então, a minha rugosidade aqui relativa. Ok? Bom, com a rugosidade relativa, posto a rugosidade relativa e do meu número N, e do meu número de redes, eu consigo definir qual que é o fator de atrito aqui. Beleza? Então, nós vamos ver justamente isso aqui agora. Nosso reino, eu não anotei, deixa eu pegar uma caneta que eu vou anotar isso. Ficar voltando toda hora. Para esse exercício, nosso reino deu 2,5 vezes 10 à quinta. Vezes 10 a menos 4, de rugosidade relativa. Vou marcar aqui rapidinho, já está marcado para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. A minha rugosidade relativa é 5 vezes 10 a menos 4, ou, né, 0,0005, né? São 3 zeros depois da vírgula e o 5. Seria algo assim. Deixa eu ver aqui. 0,0005, né? São 4 casas após a vírgula, que é igual a 5 vezes 10
Cadê o Ctrl+Z? Vou deixar assim. 5 vezes 10 dá menos 4. É isso que é a velocidade relativa que a gente tinha calculado lá. Então, aí a gente vem aqui, ó, e analisa aqui no meu gráfico. São 3 zeros. Então, aqui eu tenho 4 zeros, então não tem nessa faixa. Ó. 4 zeros. Aqui já é 3 zeros. Começa a entrar na faixa que eu preciso. Só que é 0,00 o quê? 5. Então, aqui eu tenho 0,001, 3 zeros. 0,002, 3 zeros. O próximo vai ser o quê? 003. Não está nem marcado aqui, mas se não está marcado é a próxima linha, né? Aí eu tenho 004, que também não é o meu valor. Depois eu tenho 0006, 3 casos e o 6, né? Ou 5, ou 6 vezes 10 é menos 4. Eu não preciso de 6 vezes 10 é menos 4. Eu preciso do quê? De 5 vezes 10 é menos 4. Ou é um valor que está entre 004 e 006. Está aqui no meio aqui. Então, 0, 0, 0, 0, 5. Tá aí. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou passar uma linha partindo desse valor. Ok? Na horizontal. Então, quando vocês verem a minha linha, tá um pouco, às vezes, discrepante, Mélia, que você talvez está tendo, às vezes, dificuldade para achar certinho o valor que está na resposta. Olha, a minha linha, para mim, já está toda meio que inclinada, que eu não consegui fazer ela no dia certinho. Então, já está saindo um ponto mais baixo e subindo. Então, acaba que isso vai ser mais um pouco de aproximação também, né? Os alunos acabam não sendo tão precisos. E vou marcar no eixo vertical, média e Diego, os valores do meu Reynolds. A gente achou lá um Reynolds de quê? De 2,5, né? Então, olha só. Desculpa. Eu tenho aqui potências de 10 no eixo, tá? Horizontal. Então, eu tenho 10 a terceira nesse ponto. Então, quer dizer que essa linha 10 a terceira. A próxima linha, 2 vezes 10 a terceira. Essa daqui, 3 vezes 10 a terceira. 4 vezes 10 a terceira. E essas linhas intermediárias, William, são valores entre 2 e 3. Então, eu tenho aqui, basicamente, 2,33, 2,73 e 3. Basicamente, isso que está sendo representado. Entre 3 e 4, eu tenho aqui uma linha. Então, aqui, a próxima vai ser 3,5. Mas aí pouco importa. Vocês têm uma noção da potência de 10, uma ordem de grandeza, já auxilia vocês. Então, aqui eu tenho 10 a terceira, aqui eu tenho 10 a quarta, e meu 10 a quinta é essa daqui, ó. Está embaixo do 10 a quinta certinho. Então, a minha linha que eu devo marcar é um valor que está entre 10 a quinta e 10 a sexta. Na verdade, é um valor de 2,5 vezes 10 a quinta, que é o Reynolds. 2,5 vezes 10 a quinta. Então, aqui, ó, aqui é 10 a quinta, essa linha 2,5, ó, 2 vezes 10 a quinta, tá? Aqui 3 vezes 10 a quinta. Então, acaba que a minha linha que eu vou marcar é uma linha intermediária entre 2 e 3, é 2,5 aproximadamente, não é isso? Então, seria algo mais ou menos aqui. Eu poderia. O meu até saiu um pouquinho fora da outra aula, mas eu só preciso entender aqui. Seria uma linha aqui, ó. Até encontrar com a minha linha horizontal que partiu aqui, ó, do meu valor de 0,005. Encontrou, eu continuo prolongando a linha. Ela vai vir até aqui, ó, no eixo vertical. Ok? Ó, na verdade, fica mais claro, né?
eu tenho ó, a linha, a gente fez mais aproximada, mas fica mais fácil de entender. Eu tenho um gráfico de 0,04, que é esse aqui, e tem um gráfico aqui em cima. Essa linha de cima aqui. Então, o meu gráfico de 0,05 deveria ser uma linha ou uma curva que estaria aqui no meio, que seria mais ou menos essa linha azul que eu fiz aqui bem meio forçado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir com a minha linha vertical aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, fica mais fácil. Aqui 2,5, vou deixar uma linha mais espessa. Então, partir aqui da vertical, uma linha mais espessa, que é uma linha que está saindo do valor aproximadamente 2,5 vezes 10 a quinta, né? Que é o valor do nosso número de reis, tá? Ah, William, mas até onde que eu vou subir com essa linha? Bom, eu tinha feito até um pouco mais simplificado na aula anterior, que é o que eu fiz, né? Nós assumimos que nosso valor de reinos foi fornecido é um valor que está entre 0,4 e 0,6. Isso aqui. Beleza? Então, eu tenho uma curva aqui, ó, que deveria ser essa curva do 0,5. Vou fazer com um pontinho para eu tentar fazer no mais intermediário mesmo. Ô, professor, Sim. nesse gráfico aí, tem tem como demonstrar, igual está escrito aqui, ó, escoamento laminar, escoamento de transição, escoamento turbulento. Tem como eu indicar qual tipo de escoamento que é, de acordo com a posição que ele para aí, por exemplo? Basicamente, sim. Pelo seguinte aqui, ô Diego, ó, se você olhar na parte de cima, talvez seja que você esteja falando, até esse trecho aqui, ó, qualquer valor de Reynolds, eu saio bem fora aqui de escala, né? Espera aí que o meu bugou aqui com... Ah, tá. Aí, beleza. Quando você puxa uma linha reta aqui, ó, o meu ficou meio torto, né? Mas a própria linha aqui em cima, a gente fica com as setinhas, ó. Dessa parte aqui para cá, à esquerda, você teria o escoamento laminar. Tem essa Esse linha trecho, preta aí, dessa linha vermelha que eu preta acabei de diagonal criar aí aqui também. agora, ó. Vou voltar de novo aqui, ó. Sair e voltar de novo. Criar uma linha por cima aqui. Desse trecho aqui, ó. Colocar uma linha diferente. Essa linha verde, espessura. Do início do gráfico até essa linha verde, você tem o escoamento laminar. É o que está escrito aqui para você, ó. Que é Reynolds até onde? Até 2000. Se você recordar aqui, ó, aqui está na potência de 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira é quanto? 2000. Quando a gente vê o número de Reynolds, vou voltar aqui rapidinho, conceito, né, ou definição de escoamento laminar, nós temos que de 0 até 2000 eu tenho escoamento laminar, de 2000 a 4000 eu tenho escoamento transição, de 4000 para frente turbulento. É o que nós tínhamos falado lá no início das nossas aulas, né? O que é o escoamento regime laminar? Reynolds menor que 2000. Regime turbulento, Reynolds maior que 4000. Aí quando você vai lá no ábaco, basicamente é isso que está descrito aqui, ó.
Aqui, ó. Deixa eu voltar no abo que eu estou mexendo, que tem a linha lá. Aqui, ó. Então, nesse aqui, ó, quando eu descer a linha, eu estou batendo no 2 vezes 10 a terceira, basicamente. Então, é o quê? Regime laminar. Entre 2.000 e 4.000, mais ou menos aqui assim também de novo, ó. Desce na linhazinha aqui, ó. Vou dar para cá ali, ó. Onde está setinho de cara ali, ó. Próximo a 4.000, você quer 4 vezes 10 a terceira, né? 4.000. Então, entre 2.000 e 4.000 tem um regime de escoamento de transição. Acima de 4.000, todo esse trecho aqui, ó, é turbulento. Então, acaba que o próprio, como você acabou de falar, realmente o próprio gráfico já te indica também o escoamento em função do próprio número de reinos, né? Quando você já calcula lá, você já consegue bater o olho, olha, acima de 4.000 é turbulento. Mas é uma pergunta interessante, né? Poderia ter feito uma pergunta nesse sentido, né? Quais são os valores de reinos para faixa de transição, né? O escoamento de transição. Não precisaria decorar. Se você tivesse o hábito, você ia olhar aqui, ó, entre 2 e 4, na setinha já indica, entre 2 e 4.000 é transição. Acima de 4.000, turbulento. A menos de 2.000, laminar. Então, realmente, a sua pergunta foi bem pertinente para a gente poder aproveitar e mostrar isso aqui. Então, olha só. O que a gente vai ter, então? A gente vai passar, né, ou imaginar uma curva, né, que vai estar aqui intermediária 0,4 e 0,6, até encontrar, essa curva encontrar com o meu valor que eu puxei da vertical de reinos, que vale 2,5 vezes 10 aqui. Na hora que encontrar, vocês puxam uma vertical, desculpa, uma horizontal. Puxa uma vertical aqui, desculpa, uma horizontal. Aí, qual que vai ser o número de reino? Esse valor que está aqui no lado esquerdo. Então, aqui eu tenho 0,15. Aqui eu tenho 0,012. Então, eu tenho 0,15. Essa linha aqui agora, onde eu estou com o meu cursor, é 0. Vou ampliar aqui, para tentar pegar só o marcador. Aqui, ó. Tá. Essa linha aqui, ó, 0,15. Essa de cima, então, vai ser 0,16. A próxima, 0,17. 0,18, 0,19. Aí passou o quê? Para 0,2. Então, nosso valor de fator de carga de atrito vai ser, nesse caso, 0,19. Aqui eu tenho 0,16, 17, 18, 19. Então, volto recapitulando, para tentar ser um pouco mais, simplificar um pouco melhor. Vamos supor que o nosso rugosidade relativa fosse o quê? 0,04, tá? Então, o que eu iria fazer? Eu iria pegar essa curva 0,04, iria vir com ela e acompanhar ela, até encontrar com a linha vertical que saiu do número reis, que eu já tinha marcado, que vale 2,5 vezes 10 a quinta, aproximadamente. Encontrou, você iria fazer uma linha aqui na vertical, ótimo, na horizontal. Aí daria um valor de fator de atrito de quê? 0,18, porque está a linha abaixo. Beleza? Então, essa não sei se ficou um pouco mais clara agora, meu gente. Só seguir aqui, depois você me fala, depois a gente volta de novo. Então, descobriu o fator de atrito lá que a gente acabou de definir, 0,19. Agora a gente consegue calcular a perda de carga distribuída. E a total também, né? Desculpa, a localizada também. O que vai ser distribuída? Vai ser o fator de atrito de 0,19 vezes o comprimento de tubulação que foi fornecido, que é 17, diâmetro do tubo 0,15, vezes velocidade ao quadrado. Então, aqui eu até troquei no outro, acabou que não salvou. É 1,7, que é a velocidade elevada ao quadrado, tá? Então, esse 2 aqui é o quadrado. Dividido por 2 vezes 9,8, que é a gravidade. Isso aqui é a parcela de
perda de carga distribuída. O que vai ser a perda de carga localizada? Eu vou pegar o que cada aparelho, cada acessório que foi inserido no sistema e vou calcular aplicando essa fórmula aqui, de perda de carga. Que vai ser K, que é uma propriedade do acessório, quanto que ele perde carga. A velocidade padrão nós já temos, já foi calculado, dividido por 2 vezes a gravidade, tá? Nesse exercício foi fornecido, a gente tem 3 acessórios, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar no exercício que é mais fácil de visualizar. Quais acessórios vão ter? Vai ter uma válvula de gaveta e 2 cotovelos de 90 graus de raio longo. Ok? Então, eu tenho 3 acessórios, 3 dispositivos. Então, a minha perda de carga localizada, eu vou pegar esses 3 acessórios. Então, o K vai ter que ser fornecido, né, para vocês, para cada dispositivo, ou nós vamos recorrer a uma tabela similar a essa daqui. Ó. Cotovelo de raio longo, né, uma válvula de gaveta, né, 0,2. Cotovelo de raio longo, 0,6. Ah, um cotovelo de 45 graus apenas, então vai ser 0,4. Então, para cada dispositivo que for inserido, vocês vão visualizar nessa tabela que vai ser fornecida, né? Ou lá no site do fabricante da marca que está usando, se é Tigre, se é a Mônaco, enfim, você tem vários outros fornecedores aí que poderia ser utilizado. Tem a Manco também, enfim. Cada um deles pode ter uma perda maior ou menor, mas geralmente é bem padronizado, tá? Então, a gente vai pegar em função desses valores, né, que a gente acabou de citar agora, e vai calcular a perda de carga. Então, eu tenho a rede de gaveta como sendo 0,2 e foi utilizado 2 cotovelos de 90 graus de raio longo. Então, por isso que está multiplicando por 2 aqui o K. Vezes 1,7 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Então, a perda de carga distribuída vai dar 0,318. A perda de carga localizada, 0,21. E que é o total? A soma dos dois. Então, para esse trecho da minha obra, eu vou ter uma perda de carga de 0,528 metros. Beleza? Então, Medley, novamente aqui, ó, só para, antes de você falar se entender, não, só para recapitular, né? Como que a gente faz a análise do gráfico, então? Análise do gráfico. Se eu tiver uma curva exata com o valor certinho aqui, ó, novamente, se fosse 0,4, eu iria vir com a... Primeira coisa, né? Acho que vai ser mais fácil. Marca o número Reynolds. Achou qual que é o Reynolds? 2,5 vezes 10 a quinta. Não, é 2,5 vezes 10, ou 2 vezes 10 a sexta. Então, 2 vezes 10 a sexta está aqui. Ó. Então, eu subiria aqui uma linha aqui, de fora a fora, para ficar mais fácil. E viria... Ó, saiu. E vou vir aqui no 0,4, que é a minha linha, até bater nesse 2,6. Né? Encontrou? Aí eu puxo uma vertical até achar o fator de atrito aqui do lado. Então, vou fazer de novo aqui. Vamos supor que ao invés de ser 2,5, 2,5 mil reis, a gente calculou um reis de 2,6. 2 vezes 10 a 6. Então, 2 vezes a 6 está aqui. Então, eu vou puxar uma vertical. Ok? E que a rugosidade relativa deu 0,4. 0,04, que é esse valor aqui. Então, que é o que está nessa curva exata aqui. O que eu vou pegar? Vou vir acompanhando a curva. Onde encontrar a minha curva com essa vertical, eu vou puxar uma horizontal. Que é esse ponto aqui.
Puxou horizontal, eu puxo ela até o lado esquerdo do meu gráfico. E é onde eu vou ter que, onde eu vou fazer a leitura de fator de atrito. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 0,15. A próxima curva, então, vai ser o quê? 0,16. Então, meu fator de atrito daria 0,016. Tá? Então, o fator de atrito, novamente, você vai identificar a rugosidade e vai achar uma curva que tem o valor que você calculou. Não tem, você vai pegar alguma, vai imaginar, né, alguma curva intermediária aos valores que você tem como referência próximo ali, e vai até encontrar a curva vertical que você marcou partindo do reis. Encontrou, você prolonga uma linha horizontal, tá? Partindo desse valor, e vai fazer a leitura, então, do fator de atrito do lado esquerdo. Ok, Medley? Ok. Ô, William, Aí, só que a minha 3 mesmo do pós-aula, eu acho que eu consegui fazer bem até os cálculos, mas quando eu acho, né, que meu problema foi quando eu tive que procurar justamente aí no gráfico, eu acho que eu não consegui identificar corretamente os valores, aí eu creio que por isso que os próximos cálculos deu errado. Aí se você puder depois dar uma olhadinha nela. vamos aproveitar que a gente está aqui, porque aí o Diego pediu de uma outra aula, né, Diego? A gente já muda o slide de uma vez só. Professor, na verdade, essa dúvida minha é de cálculo, tá até tranquilo, eu acho que eu entendi, não tive dificuldade, não. Não, beleza. Mas qualquer coisa, vamos fazer aqui o pós-aula aqui, para a gente ver direitinho. Fechou. Então, vamos lá, Medley. Vamos fazer aqui. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Duplicar esse aqui também. Vou descer com ali para cá. Talvez ela tenha dúvida que é em determinar os valores O gráfico, provavelmente, eu falei, é a questão de estar, às vezes, a imprecisão da tela. Realmente, você Eu acho pode que gerar foi essa isso. dúvida, Medley. Como é uma questão que foi ela, basicamente, como a gente fala, de marcar, aí talvez não cravou o resultado, né? Não tá batendo os resultados. Já refiz esses cálculos um Provavelmente monte foi de isso que vezes. ocorreu, né? Justamente por causa da precisão, né? Mas aí, como eu falei para vocês, não precisa ficar se prendendo a isso. É uma questão que eu vou dar, nesse sentido, é uma questão aberta, né? Para realmente poder avaliar para você, avaliar o cálculo de vocês. Porque como você pode ter distorção do gráfico, eu prefiro não arriscar dar uma questão desse tipo aberta, ó, de marcar. Mas vamos lá, a gente vai fazer aqui rapidinho, aí fica mais tranquilo. Deixa eu projetar aqui. Então, a primeira coisa que a gente falou que tem que ser feito é calcular a velocidade, né? Velocidade é igual vazão Vazão dividido por área. sobre área, tá? A vazão aqui, a gente vai transformar ela de metro cúbico para segundo. Então, aí tá tranquilo, né? Você vai pegar 12 dividido por 1000. Pega de 3 lá, vai dar um valor aqui de 0,012. Ok? Dividido pela área, que é π vezes o raio. Qual que é o raio aqui? Meu diâmetro é 10 centímetros, né? Meu raio aqui, então, vai ser 5 centímetros. Tem que passar para metros. Vou dividir por 100. Então, vou ter um raio aqui de 0,05, correto? Ao quadrado. Beleza? Uhum. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ter 0,012 dividido por
π 0,012 dividido por π vezes 0,05 ao quadrado vai dar um valor de 1,53. Estou lá com duas casas decimal aqui. Metros cúbicos por segundo. Tá? Bom, feito isso, qual que é o segundo passo? Calcular o Rayleigh. O que é o Rayleigh? Ele é densidade vezes velocidade. Só pegar a forma direitinho para não pegar parâmetro diferente. Basicamente, ele é densidade, velocidade vezes diâmetro por mil. Velocidade, né? Vezes diâmetro dividido por mil. A densidade, 1000. A velocidade, a gente acabou de calcular, 1,53. O diâmetro, 10 centímetros, vou trabalhar com ele em metro. Amiga, só uma dúvida, sem querer te interromper. Quando você faz o cálculo, né, dessa velocidade, a minha também dá o meu deu 1,52. Mas essa notação científica, no caso, se eu não colocar, não vai dar errado no meu cálculo, não? Não, mas o meu já não está com mais notação científica, Mary. Quando eu bati aqui, deu 1,52. Ah, entendi. Porque o meu dá 1,52, só que vezes 10 a menos 8. Aí é isso que eu, às vezes, fico com dúvida, porque eu não sei, talvez a desconfiguração da minha calculadora também. Sua calculadora está em DEG? Eu vou ter que... Aí a gente não vai importar muito, não. Ah, tá. Mas vamos falar de novo, fazer de novo, ó. 0,012. Foi só a parte de baixo, ó. A parte de baixo é π vezes 0,05 ao quadrado. A parte de baixo, ela sim dá em notação científica calculadora, tá? 7,853 vezes 10 a menos 4, a menos 3. Isso. Tá? Aí, quando eu pego 0,012 e divido o 7,853 vezes 10 elevado a menos 3, vai dar 1,52, certinho mesmo, mesmo estando separado. Deixa eu só ver o que talvez você possa ter feito aqui, ó. Acho que eu já sei o que você fez, espera aí. 7,853 vezes 10 elevado a terceiro. Você colocou... Você está fazendo direto ou separado? Não, separado, mas eu acho que deve ser alguma coisa da minha calculadora, depois eu vou resetar ela para mim ver se... Pode ser, porque talvez se você estiver fazendo separados, se você tiver colocado 10 a menos, não tivesse colocado o menos 3, aí vai dar esse valor aproximado que você falou aí, notação científica. 1 ponto alguma coisa, 10 a menos 4. Ah, tá. Tem que lembrar de colocar elevado, né? E colocar entre parênteses menos 3. Mas se fizer direto, talvez seja melhor para você. Ó. Faz esse 0,012 dividido. Aí você abre um parênteses, coloca o π. Multiplica, abre outro parênteses, põe 0,05
aperta para levar ao quadrado, fecha parênteses 2 vezes, que você abre dois parênteses, né? Uhum. Aí o meu deu 1,52. Vê se vai dar o seu de novo, né? Se não for isso, realmente é alguma configuração da calculadora. Continua dando notação científica. Eu vou tentar depois resetar ela para me ver. Mas deu 1,50 e que vezes o quê? 10 a menos 3 ou 10 10 a acrescido? menos 3. Teria que tentar ver o que é realmente pessoalmente mesmo. Mas assim, então você está vendo que se você desconsiderar, vamos dizer assim, mas tentar ser um pouquinho menos, como é que fala? Tão preciso assim, né? Se você considerar, então, a notação científica da sua calculadora, ela vai estar te dando o resultado correto. A gente está vendo aqui, então. Você esqueceria o 10 a menos 3, você notaria só o valor que foi dado aí. 1,53, 1,52, né? Mas, de qualquer forma, assim, você adota esse valor, caso você não consiga, antes da prova na quarta-feira, a gente conversa, eu tento ver o calculador direitinho. Tá bom. Ou se você for na faculdade outros dias, não sei qual dia que está tendo aula mesmo, você pode me procurar também e te ver. Tá bom, obrigada. Então, aí o meu range aqui, ó, minha viscosidade, né, 10 a menos 3. Eu vou ter 1.000 vezes 1,53 vezes 0,1 dividido por 10 a menos 3. Meu Deus, se eu não estou enganado aqui, se eu não fiz errado, 153 mil. Meu Deus, 152, então é isso aí. É só a notação científica, né, que está realmente invertida. Então, é só você lembrar, né, que muito que vai acabar, às vezes pode complicar na prova, né? Lembrar de colocar 3 ou tirar 3 zeros. Né? Então, eu teria aqui 1,5, 3 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 é a sexta, né? 1,5 vezes 10 é a sexta, mais ou menos. Ó, dei 1, 2, 3, 4, não, 5, dei 5 casas. Então, 10 a quinta mesmo. Então, 1,5 vezes 10 a quinta. Beleza? Esse é meu range. Para mim olhar no ato, que eu preciso calcular a densidade relativa, né? O que é a densidade relativa? É a densidade absoluta dividida por P. Então, vai ser a absoluta que foi dado 0,0002591. 2591, né? Desculpa. Dividido pelo diâmetro. Qual que é o diâmetro? 10 centímetros, ou 0,1. Então, isso aqui vai dar um valor 0,00259 dividido por 0,1. 2,591 vezes 10 a menos 3. Que é igual, né, a 0,00. Vou pagar aqui. 0,002591. Se quiser colocar todas as casas, né? Então, essa é a velocidade relativa. O que eu vou fazer aqui agora, então? Jogar no ábaco. Vou pegar o ábaco aqui, ó. Vou limpar esse ábaco, fica mais fácil. Então, meu range, só pegar os valores aqui, ó, vou deixar mais fácil. 1,5 vezes 10 a quinta. E a rugosidade é 0,002591.
Primeira coisa, então, marcou o Reynolds, né? 1,5 vezes 10 à quinta. Então, aqui, ó, eu tenho 1 vezes 10 à quinta, tá? Nesse ponto aqui. A próxima curva vai ser o quê? Ó? 2 vezes 10 à quinta. Então, o meu Reynolds vai ser o valor que está entre as duas curvas aqui, ó. Vou puxar uma linha aproximadamente aqui, ó. Não vai ficar tão preciso, né? Como eu acabei de falar para vocês, é mais fazendo aqui. Então, eu tenho, ó, novamente, 1 vezes 10 à quinta e 2 vezes 10 à quinta. O meu Reynolds deu quanto? 1,5. Então, está entre 1 e 2, a curva de 1 e 2. Mais ou menos no meio aqui, ó. Puxo uma linha na vertical. Feito isso, o que eu vou precisar de fazer? Vou ter que encontrar a minha curva de rugosidade relativa. Vou olhar do lado direito aqui, ó. Qual que é o valor? A minha rugosidade relativa está 0,0025, né? Uhum. Então, seria uma linha mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui eu tenho 0,01, que é 3 zeros, né? Na verdade, eu preciso de um valor que está o quê? Com 2 zeros apenas, né? Antes do número real que eu tenho. Então, seria isso daqui, ó. Se for 0,02, seria essa curva aqui, ó, certinho. Mas é um valor que entre 0,2 e 0,04. Aí, Medley, pode ser talvez a imprecisão que a gente vai ter, né? Entre 0,2 e 0,4, então essa curva aqui, ó, esse trecho aqui, vale 0,003. Ok? Tá no meio aqui, entre 0,4 e 0,2. Só que o meu valor ainda não é o 0,3. É um valor que está entre 0,02 e 0,03, que é 0,02591, que seria, então, essa curva aqui, mais ou menos, aproximadamente, essa linha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou puxar só para marcar aqui os pontos, ó, só para nos auxiliar. Eu teria uma curva aqui, ó. Resolvendo. Ela vai acompanhar, né, a curva de cima e de baixo, que vai ser uma curva intermediária, até encontrar onde? Com a minha linha vertical que puxei aqui. Encontrou esse ponto aqui, ó, vou puxar uma linha horizontal. Eu vou tirar aqui só para poder passar, tentar passar a mais reta possível. Eu puxo uma linha aqui na horizontal. Encontrou aqui, ó. Puxa aqui até encontrar meu valor. Qual que é o valor de Reynolds aqui? É 0,025. Está na linha de baixo, né? Então, é um valor zero. Se a gente for contar as linhas que estão aqui em cima, né? 0,25, a próxima é 0,26, 0,27, 0,28, 0,29 e 0,3. Então, essa linha aqui, ó, é aproximadamente o meu valor, né? Numérico. Deixa eu só projetar aqui. Esse valor aqui, ó, é o valor aproximadamente igual a 0,026. Beleza? Então, esse é meu Reynolds. Ó, meu fator de atrito, 0,026. Bom, vou duplicar esse. Vou ter um slide novo, né? Que a gente vai calcular o que agora, então? As perdas de carga, tá?
pegar já um... Pegar esse slide que ele já tem, já forma. Então, por um fator de atrito, nós acabamos de calcular 0,026. Aplicar a fórmula, né, para calcular aqui o valor. Então, eu vou ter... Vou só substituir os valores aqui, tá? 0,26, que é o fator de atrito. A velocidade nossa deu 1,53, correto? Deixa eu conferir. Na verdade, o primeiro comprimento. 52. 52, né? Então, vou pegar o comprimento do tubo, 32 metros. Então, vou trocar aqui, 32 metros. O diâmetro é de 10. Isso. A velocidade, 1,52. Mas esse diâmetro ele não tem que estar em metro, não, William? Mas está em metros, mas destinado em centímetros, não foi, não? Ah, Eu vou tá, voltar verdade, aqui. verdade, tá certo. 10 centímetros, aí 0,1 metro. 0,1 metro. Isso aqui é elevado, vou colocar elevado aqui. Elevado ao quadrado. Essa parte que eu vou pagar por enquanto. Então, nós temos aqui, 2 vezes 9,8, que é o G, que é a gravidade, né? Eu vou colocar 0,026 vezes 32 por 0,10 vezes 1,52 elevado ao quadrado. Vou ligar a bateria que acho que está acabando aqui. Zero ponto 026, a gente faz de novo aqui, vezes 32 dividido por 0,10 vezes 1,52 vezes 1,52 dividido por 2 vezes 9,8. O meu, se eu não fiz errado, né? Posso fazer de novo. 0,9807. Sim, Deixa o eu meu também fazer de deu esse novo aqui o valor. passar. Oi? O meu também deu esse valor. Deu? Então, não vou nem conferir. Deu. Então, essa é a primeira parcela, tá? A segunda parcela vai ser o quê? Mais o valor devido aos K. Quais foram os Ks que foram fornecidos? Ó, eu vou ter uma válvula de gaveta, que o K é 0,2, um cotovelo de 90 raio longo, que vale 0,6. Então, eu tenho apenas 2 acessórios, tá? Sim. Então, eu vou ter, 0,2 mais 0,6, que eram os dois cotovelos, vezes velocidade. Vou só pegar essa parcela aqui. Vou só repetir aqui, velocidade ao quadrado, tá?
dividido por 2 vezes 9,80. Vamos ver quanto que vai dar o meu aqui. 0,2 mais 0,6, 0,8 vezes 1,52 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. O meu deu 0,94. 0,094. Então, eu tenho 0,9807 da primeira parte distribuída mais 0,09430. Ok? Vai dar um total, então, de 0,9807. 1,07. 5 metros, aproximadamente. Vamos só ver qual a resposta que tinha aqui. Tô vendo um negócio aqui, Medley. Essas alternativas nem é daqui. Foi por isso que você não bateu. Olha só. A perda de carga é em metros, tá? Então, eu tenho uma unidade metros por segundo e tenho, não é, dois resultados aqui, né? Ele está falando resultados de dois valores, assim. Então, essa alternativa, assim, basicamente, ela não é daqui. Não sei de onde que eu tirei isso aqui, não, mas não condiz, né? Eu tenho que ter um valor exato. De 1, coisa, sei lá. Então, por isso que você não bateu. Foi até bom de ter feito ela, que essa alternativa não era essa questão. Mas o meu também, William, até que os cálculos deu certo. O que eu também tinha errado era justamente o meu problema é no gráfico, porque na hora que eu achar o valor no gráfico, eu acho um valor diferente. Aí, tipo assim, quando chega nessa parte de fazer o cálculo, né, da perda de carga, aí, por causa do F, aí acaba dando um valor um pouco diferente. Não, mas eu te falei, como vai ser questão aberta, eu vou analisar o que você vai deixar marcado para mim no gráfico, né? Você tem que entender a interpretação gráfica, como que você vai encontrar os valores. Não vai poder ter uma discrepância, por exemplo, o seu valor de Remes é 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta. Então, 1 vezes 10 à quinta é aquilo. Aí a pessoa vem cá e pega no 1 vezes 10 à sexta. Aí vai dar uma diferença bem discrepante. Errou a potência de 10, né? A ordem de grandeza. Aí sim, eu vou tirar a ponta. Agora, meu valor é 1,5, que acabou de ver aqui agora, 10 à quinta. Cara, se você colocou um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, vou voltar aqui. Um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, está dentro da potência de 5, os seus valores que eu estou de aqui vai variar muito pouco. A ordem de grandeza do meu fator ou da minha perda de carga não vai ser tão significativa para a minha análise e avaliação. Beleza? Ok. Então, não se precisa preocupar em cravar exatamente o valor, como eu falei, né? A própria distorção dos gráficos acaba, às vezes, dificultando essa precisão. A ideia é você entender como obter ele aqui graficamente e marcar para mim os valores, né? Na questão que vai ser pedida para uma questão aberta. Ok? Ok. Então era isso a dúvida aberta. Diego estava com a dúvida, falou que já resolveu. Diego, você tem mais alguma coisa que vocês queiram ver de forma específica, pessoal? Para mim era isso, William. Para mim, agora foi tirada a dúvida que eu tinha. Para mim também, a parte do cálculo, se for isso, eu entendi. Acho que dá para fazer. Então, tranquilo. Aí qualquer coisa, o Bruno também entrou depois e faz igual a Medley fez. Hoje de manhã ela mandou uma foto da resolução com áudio, né? Perguntando se tinha uma coisa errada, eu tentei responder ali. Acho que deu para esclarecer um pouquinho, né, Medley? Na hora a gente acabou vendo que agora que é mais a questão de ajuste mesmo da calculadora, já deu algum problema.
Mas todos os cálculos que vocês fizerem, tiver alguma dúvida no resultado, igual teve nessa 3 também, vocês podem fazer tudo e me mandar, que aí eu faço e vou conferindo o que vocês fez e tento dar o retorno para vocês. Beleza? Ok. Beleza. Ou William, também nessa semana, né? Como a semana agora é a prova, aí você vai mandar qual vai ser a sala pra gente, né? Sim, eu vou mandar no dia, porque provavelmente eu tenho que ver com o Jus como que vai ser feito, né? Inicialmente eu estou trabalhando para vocês fazerem a avaliação na mesma sala que eu vou estar dando aula, né? Que eu consigo dar Aham. algum apoio para vocês eventualmente. Mas como existe uma diretriz do Gilson, né? Eu tenho que confirmar com ele se realmente vai ser dessa forma ou se ele vai arrumar uma sala específica para vocês. Mas eu Ok. aviso para vocês no grupo na quarta-feira, né? Eu já chegando lá, ele vai me passar, eu falo para vocês qual seria a sala exata que vocês vão poder fazer essa avaliação. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, no mais, é só isso, pessoal. No mais, é agradecer vocês pela disponibilidade na nossa semana aí. E qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Tá bom. Obrigada, William. Fechou, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Falou, eu que agradeço vocês.